Bom dia, hoje quinta-feira, 11 de junho. Estamos dando início a mais uma reunião matinal, com destaque para cá para a alta do Copom aqui no Brasil, né? E ele mostrando, só para destacar, para não me alongar muito, né? A palavra vigilante permanece, né? Ele falou que a inflação está se mostrando ainda persistente e que o Copom avalia que o cenário de convergência da inflação para 4,5% no final de 2016 tem se fortalecido. Então ele elevou preços administrados, né, a inflação de preços administrados, e o mercado já precifica uma alta de 0,5% na próxima reunião de julho, e em setembro, que é a outra reunião, uma alta de 0,25%. Já tem casa que revisou, né, as suas projeções para duas altas de 0,5%, na próxima 0,5% e depois mais 0,5%. E aí a taxa Selic atingiria 14,75% e poderia parar. A gente acredita que a taxa pode vir mesmo a 14,5% até 15%. É óbvio que vai depender da inflação nesse período. E para falar de inflação, né, ainda saiu IGPM, que subiu acima da mediana, a prévia de junho, a primeira prévia de junho veio 0,47%, né, em maio foi 0,51%, as expectativas eram entre 0,10% a 0,48%, ou seja, veio quase que no teto das estimativas, e a mediana era 0,38%. Então o IGPM também acima, e IPC-FIP também acima da mediana, continua aí pressionando a inflação e, obviamente, a gente deve ter uma elevação da taxa de juros na próxima reunião. Como eu citei, o mercado já trabalha com 0,5 pontos percentuais. Olhando a inflação dos últimos 12 meses, já está em 8,47%. Hoje também começa o congresso aí do PT, à noite, né? Vale ficar de olho, justamente vamos ver o que vai sair de lá. Fora isso, o dólar sendo pressionado para cima, né, com o Banco Central anunciou ontem à noite que ele quer surpreender o mercado, que ele vai reduzir a quantidade dos swaps a ser ofertada a partir de hoje no leilão de rolagem dos vencimentos de julho. Fora isso, teve uma entrevista grande na TV Globo, mas apareceu maior no Jornal das 10 da Globo News com o ministro Fazenda, Joaquim Levy, falando basicamente também bastante sobre inflação. Lá fora, as bolsas na Europa operam em alta, principalmente lá os governos estão acreditando num desfecho positivo entre Grécia e os credores. Nos Estados Unidos, os futuros operavam próximo à estabilidade, muito por conta dos dados hoje. O mercado está aguardando aí auxílio-desemprego e vendas no varejo nos Estados Unidos. Aliado a isso, na China saíram dados indústria e varejo que cresceram em linha com as previsões, o que fez com que tanto com a Bolsa de Xangai quanto a Bolsa de Hong Kong fechassem em alta hoje. Destaque ainda aí, a Austrália, né, anunciando que a taxa de desemprego veio melhor do que o esperado, e o Banco Central da Coreia do Sul reduziu sua taxa de juros em 0,25 pontos percentuais. Aliado a isso, o petróleo, né, a OPEP, aí o petróleo operando em queda. Notícia que a OPEP ela acabou ofertando mais petróleo do que se imaginava em maio. Na agenda, como eu citei, tem auxílio-desemprego da semana passada nos Estados Unidos e as vendas no varejo de maio e o índice de preço das importações, todos saíram agora às 9h30, tem estoques de empresa de abril às 11 horas da manhã. Agora, para falar como é que abriu aqui o dólar, o índice futuro e as oportunidades de investimento, Danilo Zanini. Bom dia, Danilo. Bom dia, Celso. Bom dia, XP. Bom, a nossa bolsa, tanto o índice futuro quanto o dólar trabalhando no campo positivo, o índice futuro refletindo aí as movimentações das bolsas mundiais e o dólar aí reagindo positivamente sobre a redução da quantidade de leilões que o Banco Central vai fazer por meio de swaps no dólar. Então o mercado está subindo aí aproximadamente 0,8% do dólar e o índice está subindo aproximadamente 0,3% nesse momento. No último pregão tivemos um dia positivo tanto para o índice quanto para o dólar. O índice teve uma valorização de 1,91%, fechou cotado a 54.035 pontos. O dólar ontem, em abril, ficou no campo negativo, trabalhando na casa de 1% e fechou com uma valorização de 0,59%, cotado a 3,121. Os estrangeiros ontem ficaram net compradores no índice futuro. Compraram 2.460 contratos, seguem com um saldo de 49.226 contratos. Já em relação ao dólar, tiveram uma atuação negativa, ficaram net vendedores em 8.959 contratos e seguem com um saldo acumulado de 208.056 contratos. Estamos monitorando ativos para o dia de hoje. Possível compra em Bradesco, BBSE, Cielo. São esses três principais papéis que a gente está monitorando para o dia de hoje. Boa quinta-feira a todos e bons negócios.
Obrigado, Danilo. Aqui o fluxo aqui na casa ontem foi net comprador em 9 milhões de reais, com destaque na compra para Vale 5, Equatorial, BB Seguridade, Vivo e Localiza. Na venda, Petro 4, Cielo, Ambev, Natura e Qualicorp. Nas duas pontas, Itaú, Bradesco, Itaúsa, o GPA e SUSB 5. Os estrangeiros terminaram o dia net vendedores em 17 milhões de reais. Eles compraram Ambev, Brasil Foods, Hipermarcas, o GPA 3 e CPFE. Na venda, Pão de Açúcar, Petro 3, BBDC 4, Elet 3, Itaú 4. Nas duas pontas, BB Seguridade. Agora para falar um pouquinho sobre a parte de fundamentos, Ricardo Kim. Bom dia, Kim. Bom dia, Celso. Bom dia, pessoal. Tentar comentar rapidinho aqui de Usiminas e educação. Começando com Usiminas, saiu na coluna Radar da Veja que a Justiça de Minas acredita que a eleição do Parisotto para o Conselho de Administração vai contra o acordo de acionistas. Então, só lembrando que o Parisotto ele já estava suspenso das atividades do Conselho de Administração via liminar que a Ternium tinha pedido, então ele deve continuar suspenso nesse sentido. Mas o resumo daqui é que o imbróglio e essa questão de assentos no Conselho, imbróglio societário e a questão do assento no Conselho aí deve se arrastar por um tempo, prejudicando aí a condução estratégica da Usiminas e agora a estratégia vai importar muito por conta desse ambiente macro difícil aí que ela vem enfrentando. É só a gente ver as decisões que ela tomou agora de desligar alto forno e também reduzir jornada de trabalho. Então a gente continua bem cético com relação a Usiminas. Ela segue negociando acima de GGBR, CSN, então em termos de valuation também está bem esticada. Nesse sentido, semana passada a gente até enviou uma proteção a custo zero para os clientes que têm Usiminas a fazerem essa proteção, por exemplo, para setembro, com uma proteção de uma queda de até 13% e participando ainda da alta de 13%. Então, continuamos céticos com o setor, principalmente com Usiminas. Passando aqui para a educação, saiu algumas matérias de que o Pronatec e as vagas do Pronatec para esse ano devem ser 60% menores que a do ano passado. É bem contraditória essa questão, porque na campanha a presidente frisou bastante a questão do programa e agora estão cortando bastante as vagas, mas em termos práticos aí para as empresas abertas, sem muito impacto, porque o programa, os alunos do Pronatec eram bem incipientes ali na base total das empresas abertas em bolsa. Então essa questão vai impactar pouco, que vai impactar mais a questão das mudanças do FIES, que a gente teve diversos detalhes aí nos últimos dias, menos carência, maior taxa de financiamento, etc. O caráter continua restritivo, como a gente vem falando, com relação ao FIES, mas pelo menos agora a gente tem um pouco mais de transparência, as empresas conseguem se programar um pouco melhor nesse sentido, então a gente prefere também, para o setor de educação a gente prefere Croton aí, que tem um management melhor, querendo ou não negocia só as 13 vezes preço-lucro 2015, deve crescer 10% de receita ao ano, crescimento de margem, etc. Outra coisa interessante é que no guidance desse ano ela nem considerava aí esses contratos de FIES para o segundo semestre, então, querendo ou não, um upside adicional aí às novas vagas que a gente vai ter. Só vale destacar também que, como está todo mundo leve no setor, o pessoal está começando a olhar de novo e o fato da gente ter poucas alternativas na bolsa também pode ter algum fluxo voltando aí para as empresas de educação, tá? Então, por hoje é só. Celso, um bom dia a todos. Obrigado. Kim, aqui, Petrobras, o plano de negócio provavelmente vai ser adiado. Ontem fez isso que fez com que as ações operavam em alta a partir de 2,55, saiu uma informação, né, do diretor de petróleo e gás da companhia dizendo que está muito complexo, que talvez não venha esse mês, só mês que vem, e esse era o plano aí mais aguardado da Petrobras. Por quê? Porque precisa saber quanto ela vai investir, aonde ela vai reduzir investimento, se a produção, né, dela, a meta de produção vai cair, provavelmente vai, né, quais são os ativos que ela vai vender, e não se tem nada em relação à Petrobras, que segue extremamente endividada, necessitando de 13 bilhões de dólares de novas captações, elevando a dívida dela e provavelmente o EBITDA tende a cair, o resultado operacional. Fora isso, a nossa área de análise atualizou hoje o preço da gasolina no mercado doméstico e também diesel. Gasolina precisaria subir mais de 8% na bomba, isso mesmo, mais de 8% na bomba. A cada 10% de aumento da gasolina impacta o IPCA, nossa inflação, em 0,37 pontos percentuais. Ou seja, a inflação esse ano ia para casa de 9% se tiver elevação da gasolina. Aí não tem elevação por conta de interferência governamental. E aí Petrobras perde dinheiro,
Segundo TRI, a gente já vem falando isso. E terceiro, vai vir bem mais fraco do que foi o primeiro, olhando o resultado não recorrente. Diesel precisaria levar 1%, mas lembrando que há 2 meses atrás, nossa presidente Dilma Rousseff anunciou que, para encerrar a greve dos caminhoneiros, não daria reajuste de preços para diesel nos próximos 6 meses. Então, a interferência governamental na companhia persiste. Não recomendamos exposição à Petrobras. Vale a pena falar que a Embraer anunciou aí a Delta Airlines, anunciando aí mais 20 aeronaves para a companhia. A ação vem sofrendo nos últimos dias, pode ser uma boa oportunidade aí para entrar no ativo. Ontem discutimos bastante sobre isso na batalha do século no portal Infomoney. Eu e Fernando Góes, que estava num possível movimento interessante aí para comparar o ativo, tanto por fundamentos quanto também pela parte técnica. E muita gente perguntando sobre o julgamento da CEMIG. Ontem foi adiado novamente o julgamento do STJ, Superior Tribunal de Justiça, né? Só lembrando, tem 4 votaram contra a CEMIG, 2 a favor, tem mais 2 para votarem. Precisam que esses 2 votem a favor da CEMIG para que empate, né, essa batalha judicial, mas vai ser... o que é essa batalha judicial? Só para explicar um pouquinho para vocês novamente. Tem a usina de Jaguara. A usina de Jaguara, a CEMIG quer renovação automática por mais de 20 anos e o governo falou, não tem que renovar mais automaticamente e tem que ter uma nova licitação. O preço caiu para R$30 o megawatt. A CEMIG não aceitou. Então continua essa discussão, continua esse imbróglio. Não vai ser resolvido tão cedo. Foi adiado novamente. Eu acho que esses são os principais dados do dia. Vale agora a pena só citar aluguel. Aumentou bastante aí, Vale 5. Ontem 4 milhões de ações, alcançando 6,17%, posição short sobre o Free Float. Permanecemos aí céticos em relação à companhia, ainda mais com esse aumento aí no short nela. Petro 3, né? 3,2 milhões de ações acabaram retornando de posição short e MRV tem aumentado bastante a demanda pelo ativo. Na posição short sobre o Free Float, destaque para o ZIM5 com 12,83, depois Tecnisa com 11,76, OGX na casa de 11, Magazine Luiza 11, Cyrela e Jet4 na casa de 10%. A gente vai ficando por aqui e a gente retorna a partir de 11h35 no nosso UFC. Um excelente dia a todos, um grande abraço e até lá.